Olá, galerinha! Olha eu aqui de novo. Bem, nós vamos iniciar a nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Gemile Fontinelli e nosso conteúdo de hoje é dando continuidade à nossa última aula, que é o quê? Sobre o sentido denotativo e conotativo, os sentidos decorrentes às escolhas e usos de expressões, ok? Vamos lá? Faça as anotações, anotem no caderno, que é muito importante para vocês compreenderem o restante dos conteúdos. Vamos lá. Nós já falamos aqui que o sentido denotativo é o sentido objetivo, ou seja, você vê a palavra e logo você lembra do significado, e tem apenas um significado. O sentido, significado conotativo é o subjetivo, ou seja, aquele que pode ter mais de um significado, por isso que é subjetivo. Nele, nós podemos ter várias interpretações e também vai depender o quê? Do contexto. Quando nós falarmos todas as vezes em sentidos, significados, é muito importante vocês lembrarem que o contexto onde a palavra vai estar inserido é importantíssimo, porque vai depender de onde você está, o que você está falando, qual o significado que você quer passar para poder ter um significado claro para quem está ouvindo. Então, se você falar alguma coisa que não está dentro do contexto, possivelmente a pessoa também pode não entender, ok? Então, sempre o contexto, sempre é muito importante. Vamos lá. E aí nós vamos falar o quê? Em alguns textos que vão utilizar mais o sentido denotativo e alguns textos que vão utilizar mais o sentido conotativo. Isso é importante vocês também anotarem. Todas as vezes, na maioria das vezes, 99% das vezes, que vocês verem textos de função referencial, textos não literários, nós vamos chamar assim, vocês vão ver a utilização do sentido denotativo. Por quê? Porque ele vai trazer a questão do sentido real, sentido objetivo, sem sair ali da veracidade. Então, os textos não literários são textos que realmente trabalham com isso. Olha aí os exemplos, ó. Reportagem, editorial, artigo de opinião, resenha, artigo científico, ata, memorando, receita, manual de instrução, bula de remédio. São textos que não pedem, não precisam de vários significados. Eles trabalham principalmente para isso, para que a pessoa leia e possa entender. 10 pessoas possam ler aquele mesmo texto e possam ter uma só interpretação. Não pode fugir, porque imagina só, você pegar uma bula de remédio, vai ler, né? Para que serve aquele remédio? Aí uma pessoa vai dizer, não, ele serve para dor na garganta. Aí o outro, não, ele serve para dor de barriga. Olha a confusão que não daria. Então, esses textos de função referencial que buscam instruir, que buscam falar sobre a opinião, eles geralmente vão trazer o sentido denotativo, ok? Já no sentido conotativo, nós vamos ter textos dos gêneros discursivos literários e publicitários. Literários. Por que literários? Porque são textos que eles usam da expressividade, trazer os sentimentos, trazer situações, como romances, contos, crônicas, novelas, são textos literários, música, poesia. É igual aquele ditado que as pessoas dizem, com a licença literária. Nos textos literários, você pode trabalhar com esses sentidos, né? Com esses vários significados. Nos textos publicitários também. O texto publicitário ele busca convencer, mas ele trabalha com os significados para entreter o leitor, né? Aquela pessoa que vai ver aquela publicidade e ele vai ser convencido, precisa chamar a atenção dele. Então, os textos publicitários também vão utilizar bastante o uso conotativo, o sentido conotativo das palavras, que é o quê? Aquele que tem muitos significados. Uma palavra no sentido conotativo, ela vai ter vários significados. E aí vai depender, né? Do grau de informação que a pessoa tem, do contexto que ela está, para ela poder entender da melhor forma aquela frase, aquele enunciado. E aí nós temos aí outros exemplos. Primeiro, estrela, no sentido denotativo. Olha lá aquela estrela. Nós estamos falando da estrela do céu.
E no sentido conotativo, ele vai dizer assim, quero ser uma grande estrela do cinema. Ou seja, ele quer ser famoso, ele quer estar no auge, né, da fama, quer que os filmes que ele faça seja consagrado. Então, ele quer ser uma estrela do cinema, né? E aí, o segundo exemplo, balão, no sentido denotativo. Eu quero este balão azul. O menino vai lá, tá andando com a mãe. Mãe, eu quero esse balão azul. Sentido denotativo, aquele balão tá ali, ele pega e pronto. E no conotativo nós temos, não vem me dando balão, quero uma explicação. Ou seja, não me enrola não. Não fica enrolando não, que eu quero que você me explique alguma coisa. Então, nós temos uma palavra só, que num dado contexto ele é denotativo, e em outra situação, em outro contexto, ele pode ser conotativo. Denotativo, um significado. Conotativo, vários significados, ok? Vamos lá para mais exemplos. Olha lá. Mulher está lá na frente do espelho, se olhando e tal. Aí, eu odeio estes pneus. Ela está falando de quê? Das gordurinhas, né? Você engorda e vai crescendo as gordurinhas aqui. E aí nós chamamos de pneu. Tem vários significados. Mas olha aí o outro. Eu adoro esses pneus. O Wise Egypt aí, você não tirou aquela aguinha da latinha, da tampinha, do ovo? Tá lá ele, ó. Eu adoro esses pneus. Na publicidade aí, na tirinha do Wise Egypt, nós temos o pneu com sentido denotativo. Já no primeiro, que é o da mulher, né, nós temos um sentido conotativo. Ela não tem pneu aqui do lado. Ela está falando da gordurinha que cresceu a mais aqui, porque ela comeu um pouquinho a mais, né? Sobressaiu um pouquinho lá no final de semana. Próximo exemplo. Pronto. Siga essa receita que eu lhe garanto que emagrecerá. Sério, doutor? Aí vai lá. Um cara tá de bicicleta, né? A receita tá lá de pendurada e a mulher correndo. Ele mandou seguir a receita, né? Ela tá lá, ó, correndo, correndo. É médico maldito. Ele disse uma coisa e ela entendeu outra totalmente diferente. Ele disse no sentido denotativo, né? De seguir, conotativo, de seguir, mas de ela ficar atenta, né? À alimentação, aos remédios, mas ela entendeu de outra maneira. Ela entendeu que ela deveria seguir, correr atrás da receita, que ela emagreceria. Talvez sirva, né? Mas não era o que o doutor estava querendo dizer. Vamos lá. Outro texto publicitário. Estamos devorando o planeta. Olha aí o que a revista traz, né? Ela traz uma imagem, uma frase, né? Muito importante, mas será que quando ele diz estamos devorando o planeta, ele quer realmente dizer isso? O sentido devorar, olha o que é devorar aí, ó. Ele é um transitivo direto, comer com sofreguidão, voracidade, engolir, tragar, né? E aí, ó, no sentido denotativo. E no figurado, nós temos destruir rápida e completamente. Ou seja, a revista utilizou desse significado para quê? Para verificar essa questão do devorar. Utilizou do sentido conotativo. E agora nós vamos exercitar um pouquinho, para nós podermos revisar mais o que nós viemos dizendo até aqui. Vamos lá. Enem 2005. O termo ou expressão destacado, que está empregado em seu sentido próprio, denotativo, ocorre em A. É de laço, é de nó, de gibeira e giló, dessa vida cumprida ao sol. Renato Teixeira. B. Protegendo os inocentes é que Deus, sábio demais, põe cenários diferentes nas impressões digitais. O dicionário padrão da língua e os dicionários unilingües são os tipos mais comuns de dicionários. Em nossos dias, eles se tornam um objeto de consumo obrigatório para as nações civilizadas e desenvolvidas. Letra D. O humorismo é a arte de fazer cócegas no raciocínio dos outros. Há duas espécies de humorismo, o trágico e o cômico. O trágico é o que não consegue fazer rir. O cômico é o que verdadeiramente trágico para se fazer. Qual é a pergunta? O termo ou expressão destacado está
empregado em seu sentido próprio, denotativo. Ocorre qual a resposta correta? Em que a palavra destacar está no seu sentido próprio, no denotativo. É a letra C, o dicionário padrão. Ele realmente, ó, é um dicionário da língua, os dicionários unilingües são tipos, ele está dando aí um significado, né, do que é o dicionário, para que serve, ele está trazendo um conceito. Então aí, nessa palavrinha ele está sendo utilizado no seu sentido denotativo. Olha lá, porque na letra D, arte de fazer cócegas. No raciocínio, você consegue ir lá no seu raciocínio fazer cócegas? Não, então é o sentido conotativo. Vamos lá para a próxima. Minha memória não desgrudava daquela cena e meu olhar apagava a paisagem ao meu redor. Escreva a seguir as palavras dessa frase que tem sentido conotativo. Explique. Pense aí. 3 segundinhos. E aí, qual palavra dentro dessa frase tem sentido conotativo? Vamos lá ver? O sentido conotativo é o sentido subjetivo, correto? Figurado, atribuído às palavras. Na oração acima, temos 2 palavras empregadas em sentido conotativo, as quais não podem ser interpretadas em sentido literal, né? No denotativo. É o que? Desgrudava e apagava. Porque, olha o contexto, ó. Minha memória não desgrudava daquela cena e meu olhar apagava a paisagem ao meu redor. Desgrudava, será que não desgrudava? O que ele está querendo dizer? Ele não conseguia parar de pensar, né, naquela cena. E não apagava. Ela vai apagar? Não vai. Ele está dizendo que ele não conseguia parar de olhar, ok? Próximo. Qual das opções abaixo apresenta sentido figurado? A. As apostilas estão com preços exorbitantes. B. Não conseguimos o atendimento no banco. C. O funcionário estava muito confuso com os dados. D. Ele foi muito doce e atencioso comigo. E. No caminho de casa encontramos um filhote de gato. Qual é a resposta correta? Sentido figurado. Letra D. Ele foi muito doce, atencioso comigo. Dá para a pessoa ser um doce? Ela se virou num doce? Não. Ela está no sentido figurado, né? Que a pessoa foi atenciosa, generosa, né? Próximo. Aurélio, bom para burro. A imagem acima, coloquei aí do lado para vocês verem, é uma propaganda do dicionário Aurélio do Aurélio. Sobre isso, podemos afirmar que A. O anúncio utiliza a linguagem formal e denotativa para enfatizar a importância do dicionário. B. O anúncio emprega uma expressão coloquial com sentido conotativo para alertar sobre a importância do dicionário. C. O destaque dado à palavra burro indica que o termo foi utilizado indevidamente de maneira grosseira. D. O termo burro foi utilizado no sentido denotativo, indicando que as pessoas menos espertas precisam de dicionário. O que nós podemos afirmar sobre essa utilização aí? Letra B, né? O anúncio emprega uma expressão coloquial, ou seja, informal, com sentido conotativo, para alertar sobre a importância do dicionário. Olha aí, ok? No mais, terminamos nosso conteúdo aqui. Acessem a plataforma, façam as anotações. Plataforma lá, Eduque Acre, tá? Vocês acessem, façam as anotações, tirem as dúvidas, tá ok? Tchau, tchau e até mais.